Olá, esse é mais um episódio do nosso podcast Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor, para você e sua família poderem tirar todas as dúvidas que vocês tenham sobre saúde. Hoje eu estou aqui com o Dr. Dante Bianchi. O Dante é reumatologista, ele é pesquisador do IDOR e coordenador da reumatologia da Rede Dor. Seja bem-vindo, Dante. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Vou falar de um tema que hoje para reumato assim é o que a gente mais gosta, né? O que a gente fica mais encantado, que a gente mais gosta de trabalhar, né? Que são as doenças autoimunes. Mas vamos lá. Isso. As doenças autoimunes são um desafio para todos os médicos, não só para os reumatologistas. E para a gente falar um pouquinho para quem está nos ouvindo, o que é uma doença autoimune? Porque o paciente chega no consultório, às vezes, desesperado: será que eu tenho uma doença autoimune? O que é uma doença autoimune? O que é isso? Então, a gente entende que uma doença autoimune é quando uma parte do meu organismo, ou eventualmente quando, né, o meu corpo todo, ele passa a ser atacado, passa a ser machucado pelo meu próprio sistema de defesa, né? Então, a gente sabe que a gente tem o cérebro, tem o olho, né? Tem o coração, né? Tem o intestino. E a gente tem no nosso sangue, não só no sangue, mas principalmente no sangue, umas células que são responsáveis para defender o nosso organismo de micro-organismos de fora. Então, para defender de bactérias, de vírus. E, na verdade, em alguns momentos, defender até da gente mesmo, né? O sistema imunológico é importante, por exemplo, para evitar que a gente tenha um câncer. Então, se isso não estiver funcionando muito bem, você pode ter várias doenças. Mas por que entra nesse curto-circuito? O que acontece, né? Quais são as causas que a gente sabe, porque eu acredito que muitas a gente ainda não saiba, que fazem com que o corpo entre nesse curto-circuito e passe a se atacar e gerar processos inflamatórios? Essa aí eu acho que é a pergunta do prêmio Nobel, né? Então, se a gente conseguir $1 milhão descobrir... para quem descobrir. Exatamente, eu acho que é mais de $1 milhão, Nobel. Mas a gente não sabe exatamente por quê, né? Mas essas células de defesa, elas passam a atacar o nosso organismo, né? Talvez uma das mais bem conhecidas seja uma doença autoimune antiga, né? Que é a febre reumática. Que lá a gente sabe, né? Que tem o streptococo, beta-hemolite do grupo A. E se tiver do grupo B, C, D, E, não vai causar doença. Então, e obviamente não é em todo mundo. Então, eu tenho que ter um perfil genético, num estímulo específico, no caso da febre reumática, o streptococo lá, né? E aí, aquela bactéria, ela funciona como um gatilho para o meu sistema imunológico. Ele ataca a bactéria e, ao mesmo tempo, ele passa a atacar lá a válvula do coração, por exemplo. Mas a gente não sabe, né, o porquê que o paciente tem artrite reumatoide, tireoidite Hashimoto, vitiligo, psoríase, né, uveites, doença de Crohn. Então, assim, são várias as doenças autoimunes e a gente vai ter um gatilho diferente, provavelmente, né, ou eventualmente gatilhos variados até para a mesma doença. E infecções virais, corpos estranhos, isso podem ser gatilhos para doenças autoimunes. Sim, né? Então, o que a gente imagina é exatamente isso. Eu tenho um agente viral, né? Teve lá, sei lá, Covid, Epstein-Barr, dengue, Influenza. chikungunya, né? Rinovírus, né? Então, você tem vários vírus que vão estimular o meu sistema de defesa. Meu sistema de defesa cria uma resposta contra aquele agente, né? Seja ele o vírus que for, a bactéria que for, né? A poeira que for, né? E a comida, né? Então a gente sabe que às vezes alguns gatilhos até de alimentação, né? Doença celíaca tá aí para isso. E aí eu crio uma resposta contra aquele agente e de uma maneira cruzada, né? Provavelmente uma maneira, né, cruzada, o sistema de defesa passa a machucar o meu próprio organismo. Isso é uma teoria geral, assim, né? Não é, a gente não consegue, às vezes, ser tão específico, né? Não. De cada vírus, o que pode causar. Não. E aí, assim, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas pra gente provocar
pensando numa doença, né? Vocês vão Uhum. pensar em lúpus, né? Só para a gente dar um exemplo prático. Que é uma doença temida. No consultório, os pacientes chegam morrendo de medo de ter lúpus, né? O que é lúpus, Dante? Eu morro de medo de ter diabetes, mas... assim, mas se a gente pensar em lúpus, né? Eu tenho pacientes que têm manifestação na pele e na articulação. Eu tenho um anticorpo, sei lá, vou dar nomes esquisitos aqui, tem um anticorpo X, anti-Rho, né? Aí outro paciente tem água no pulmão e lesão no rim, e ele tem um anticorpo anti-DNA. O outro paciente tem, sei lá, uma artrite, uma dor articular, né? Então ele faz uma artrite e úlceras orais, e ele tem um anticorpo anti-SM. Então eu não repeti os sintomas, eu não repeti o anticorpo específico, né? Mas a doença é a E mesma. a gente dá o mesmo nome, né? Então será que é a mesma doença? Essa é uma provocação, uma dúvida. Eu não tenho essa resposta, né? Entendi. E além do lúpus, né, que é uma doença que pode ser uma doença que a gente chama de sistêmica, que ataca vários órgãos, tem, por exemplo, e o paciente muitas vezes não tem essa noção, né? Artrite psoriásica. O que é psoríase? O que é artrite psoriásica? Que pode não ter tanta manifestação sistêmica, mas ataca as articulações, né? Então, o exemplo que você está me falando, assim, é porque a manifestação principal da psoríase é na pele, né? Então, a gente entende que o problema é na pele. Mas a gente sabe que tem alguns pacientes que eles não vão ter só a manifestação na pele. Ele tem manifestação na articulação, pode ter manifestação no olho, então ele tem psoríase e faz uveíte. Ou eventualmente, né, tem lá uma doença inflamatória intestinal junto com a psoríase. Então, as coisas elas vão se misturando. Então, eu sei que a psoríase ela está mais relacionada, né, à manifestação fora da pele, né, que a gente mais observa é a articulação. Então, a artrite psoriásica aparece lá em mais ou menos 20% dos pacientes com psoríase. É até bem prevalente, né? Sim. Então, assim, a gente pensando que psoríase é uma doença super prevalente, né? Mas isso acontece com outras doenças autoimunes de pele, por exemplo, vitiligo, né? É uma doença autoimune de pele. A gente vê menos manifestações sistêmicas E articulares também. Mas mesmo que fosse pulmão, coração, rim, né? Então, manifestações mais sistêmicas. Então, tireoidite Hashimoto, né? Eu às vezes implico com o pessoal da endócrina, né, que hoje você trata uma doença autoimune que você trata, ignora a doença autoimune e repõe um hormônio. Exato. Né? De fato, você não trata a doença, Não, você trata a trata manifestação a clínica, a consequência. Por que isso acontece? Porque em alguns momentos, talvez eu tratar a doença autoimune me gere mais dano, me gere mais dificuldade, seja mais difícil, mais caro, né, do que eventualmente tratar a consequência daquela doença. Entendi. Falando um pouquinho mais de lúpus, que eu sei que você é pesquisador nesse assunto, né? Então, vamos aproveitar aqui seu conhecimento. O lúpus é uma doença, de fato, mais comum em mulheres jovens. Como é que essa mulher pode desconfiar que ela tenha lúpus? Quais são as manifestações iniciais que muitas vezes podem ser de qualquer doença, ou a pessoa pode achar que é um estresse que ela está passando naquele momento? Conta um pouco pra gente. Então, assim, sem dúvida é mais comum nas mulheres, né? Normalmente 9 mulheres para cada homem. Então, a doença, 90% dos pacientes seriam do sexo feminino, né? E a gente já comentou, as manifestações elas são muito variadas, mas existem um determinado padrão, né? Então, principalmente manifestações na pele e articulação é o mais prevalente. Né? Eu posso ter manifestação no rim, né? Que são as glomerulonefrites, né? No pulmão, no coração. A gente pode ter, né? Úlceras orais, né? Queda de cabelo. Né? Mas úlceras orais são as aftas. As aftas, isso, né? Desculpa. Então, a gente pode ter afta na boca, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o quadro articular e cutâneo é o mais comum. E aí vem outro problema.
é que as manifestações cutâneas do lúpus, elas são muito variadas. Você pode ter a imagem clássica, que é o vermelhão nessa área Da da face, né? bochecha, né? Em cima da bochecha, né? Que é o racho malar, né? Que é tipo uma asa de borboleta. Asa de borboleta, né? Se botar no Google, é o que aparece mais, é a lesão em asa de borboleta, que é o racho malar. E eu posso ter, às vezes, lesões que a gente chama de um lúpus discoide, que são lesões mais anelares, mais redondas, né? Parece um tamanho de uma moeda, podem ser maiores, com um centro um pouquinho mais atrófico. Pode gerar bolha, né? Então, existe o lúpus bolhoso, né? Que faz uma outra confusão com outra doença autoimune chamada pênfigo. Exatamente. Então, a gente tem muita lesão cutânea, tem várias manifestações cutâneas do lúpus, que abre muito essa possibilidade de diagnóstico diferencial. E essa mulher que tem lúpus ou que está pensando, tem um risco para ela engravidar? Ou protege da doença? Ou pós-gravidez o risco aumenta? A gente tinha muito medo, né? Então, assim, quando a gente estava na faculdade, a gente escutava que não dava para engravidar. Uhum. Eu acho que mudou bastante essa visão, né? Então, tem um grupo específico de pacientes com lúpus, né? Principalmente quando ele tem uns anticorpos específicos, né? Chamado, né? Os anticorpos antifosfolipídios. Sim. Né? Que aí associa com uma outra doença autoimune, né? A tal da síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Vulga, né? De forma carinhosa a gente chama de SAF. Essas pacientes, elas têm que tomar um cuidado maior, né? Mas, de uma forma geral, a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Talvez o mais importante seja a doença tem que estar controlada, né? Tá. Então, você engravidar com a doença em atividade é sempre um problema, né? Mas a doença estando controlada, a gente consegue ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de controle. E quais são as doenças mais prevalentes, assim? O que você mais pega no consultório? Então, na reumato, né? Então, não falando de Hashimoto, não falando das cutâneas. Na reumato. Né? Na reumatologia, artrite reumatoide e um grupo, né? Que são as espondiloartrites. Né? Então, as espondiloartrites é o grupo que hoje a gente entende que está artrite psoriásica, espondilite anquilosante, né? A antiga a artrite reativa hoje, né? Que era a síndrome de Reiter, né? Mas é artrite reativa o nome correto. Então, essas doenças, elas fazem parte de um grupo que a gente chama de espondiloartrite e que são quase tão prevalentes quanto a artrite reumatoide. Essas são as mais comuns de fato. Assim, a gente vê muitos pacientes no consultório que muitas vezes fazem uma inflamação articular, daqui a pouco fazem outra inflamação articular, que vão para o fisioterapeuta, que tomam um anti-inflamatório e que acham que isso é normal, né? Eu acho que vale um alerta que isso não é normal e que se você não tratar adequadamente, você pode, inclusive, perder a função daquela articulação. Às vezes o paciente até opera. Eu vi outro dia um paciente com artrite psoriásica que operou o joelho e que teve um pós-operatório ruim, ainda com dor. Então, o que você, assim, quais são os sinais de alerta para esses pacientes, para eles procurarem um reumatologista e não acharem que isso é da idade, que isso é normal? Isso é comum, né? Enquanto que a artrite reumatoide, ela tem um padrão mais bem definido de acometer várias articulações ao mesmo tempo, né? O nome disso é uma poliartrite, né? Então, pega 5, 10, 20 articulações ao mesmo tempo. Muito, principalmente mão e pé, né? Mão, pé, punho. Então, a artrite reumatoide tem esse padrão clássico. E aí, é muito estranho eu achar que isso é porque eu torci, porque eu bati, porque eu estou usando muito. Então, eu tenho menos confusão diagnóstica, né? Os ortopedistas, eles estão mais habituados a entender que se inflamou várias articulações, talvez não seja uma questão ortopédica primariamente, né? Do ponto de vista das espondiloartrites, aí é que começa a confusão, porque o quadro é assimétrico
pegando uma ou duas ou três articulações, ou seja, pega pouca articulação. Então, o exemplo que você citou aqui, né, de ter que operar e depois que foram descobrir que era uma artrite psoriásica, isso é comum, né? É comum. E aí, talvez a dica, né, para o paciente se o padrão da dor ela tem uma característica mais inflamatória. O que é isso? Então, é uma dor que é pior de manhã. De manhã, a articulação vai ficando muito dura, muito rígida. Se essa rigidez, se esse endurecimento da articulação é mais prolongado, então se ele está durando mais do que 40 minutos, 2 horas, a mão ainda demora 2 horas desde que eu acordei para o joelho soltar. Uhum. Isso não é um padrão clássico de uma lesão mecânica, né? De uma artrose, De uma né? Uma artrose. osteoartrite. De uma artrose, né? Ou mesmo uma lesão de menisco, uma lesão de ligamento. Então, não é o padrão, né? E aí, conforme o paciente vai fazendo o movimento, ele, de uma maneira geral, ele melhora quando o quadro é inflamatório. E na artrose, né, na osteoartrite, é exatamente o contrário. Ou seja, no final do dia é que eu vou tendo mais dor. Então, talvez essa dica, ou seja, o momento que dói mais, né, a presença dessa rigidez matinal, mas são coisas subjetivas. Você tem que conversar com o paciente e tentar entender, né? Dante, se o paciente que está nos ouvindo, que suspeita que tem uma doença autoimune, quiser procurar algum serviço, a Reddor oferece isso? Sim, com certeza, né? Então, hoje, a Reddor, ela dentro dos nossos centros médicos, né? Nós temos reumatologistas. Eu tenho viajado o Brasil para conhecer esses centros, né? São Paulo, Pernambuco, Bahia, Brasília. E o pessoal que está trabalhando com a gente, assim, o pessoal é muito bom. Então, assim, eu acho que pode contar com apoio. Talvez a gente não tenha todas as respostas, né? Mas eu acho que vai ter sempre ali um reumato para ajudar e para dar um caminho, para dar um norte. Para a gente fechar, vou te fazer uma pergunta polêmica. Porque a gente tem visto isso na mídia e eu acho que para quem nos escuta, isso é importante. Existe uma doença autoimune relacionada ao silicone? Isso é real? Tá. Então, quem descreveu isso, na verdade, foi um pesquisador israelense, que é o Yehuda Schonfer, né? Uhum. Que descreveu a chamada síndrome ásia, né? Qual é o problema que eu vejo hoje, no geral, na mídia, assim, né? É que você teve um gatilho, vamos supor que, né? Eu fiz lá, coloquei uma prótese de silicone em 2010. Uhum. E aí, em 2020, 10 anos depois, eu desenvolvi o lúpus, que a gente citou aqui, né? Uhum. E aí, atribuir ou associar esse lúpus 10 anos depois aquela prótese de silicone, ou, na verdade, a síndrome ásia hoje já foi estendida, não é mais só o silicone, pode ser vacina, por exemplo. Prótese de joelho também. Prótese de joelho, né? Então, é muito tempo, várias outras coisas aconteceram nesse meio do caminho, você teve vários outros estímulos imunológicos. Então, existe, né? Mas a gente tem que ter uma definição temporal mais objetiva. Hoje o que se fala mais são 42 dias, né? Seriam lá 6 semanas, mais ou menos. Alguns autores jogam um pouquinho mais para frente, mas eu tenho que tomar o cuidado de não achar que, eu, sei lá, botei uma placa de titânio no ombro há 50 anos atrás, agora eu tô com a doença XYZ e botar a culpa na placa. Alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Assim, a mensagem é que doença autoimune é um mundo, assim, é muito difícil. A gente tá sempre correndo atrás, sempre tentando estudar. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as soluções muito fáceis, né? Então... com o uso de vitamina indiscriminado, né? Com o uso de vitamina, um tratamento que vai resolver tudo, né? Que vai resolver todos os problemas. Infelizmente, não é assim que funciona, né? Então, para a maioria das doenças que a gente citou aqui, o tratamento, infelizmente, não é tão simples assim. E às vezes nem o diagnóstico, né? Não, o diagnóstico é atrasado, né?
O tratamento não é tão simples e não vai ser uma única mudança, uma única intervenção que vai resolver o problema. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de um tratamento milagroso, São mirabolante. doenças crônicas, né? Na maioria Sim, das na vezes. grande maioria das vezes são doenças crônicas que você vai tratar, assim como pressão alta, assim como diabetes. São doenças que vão flutuar. Então, eu tenho momentos, dias melhores, dias piores, né? Uhum. Você vai se adaptando a isso, né? Sem dúvida nenhuma, melhorou muito a forma que a gente trata, né? A artrite reumatoide, que era um horror do ponto de vista de prognóstico, ou seja, as articulações iam entortando. Isso melhorou muito, muito. E eu acho que tem que tomar cuidado só, né, achar que um remédio único vai resolver tudo. Ótimo, muito obrigada. Eu aprendi muito. Tenho certeza que todo mundo que nos ouve também aprendeu bastante. Perfeito. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Dora em Doses. Você pode nos ouvir no Spotify e nos ver no YouTube e aprender um pouco mais com o Dr. Dante sobre as doenças autoimunes. Obrigada.